Nós temos diversos problemas. Se fosse falar aqui, não dá para apontar só um, para te entender a dificuldade que é o nosso sistema tributário, né? O Banco Mundial fez um estudo de 190 países, o Brasil ocupa 184 posição. Nossa então, assim, senhora. de complexidade, dificuldade e de um sistema ruim. Então, ele mede os sistemas, né? Organismos internacionais geralmente fazem umas avaliações para uma série de projeções, tanto para investimentos, para empresários, para negociações, relações. Então, tu tem as métricas que são realizadas em diversos setores, não é diferente na área tributária, e nós ocupamos essa vergonhosa posição. Cara. Qual é o problema? Bom, o problema é que o Brasil ele tem uma cultura certamente burocrática, mas também corrigir erros que poderiam ter sido talvez de uma cultura mais educativa fiscal, por exemplo, melhorada ou orientada, corrigir erros, por exemplo, de sonegação com mais normas. Obviamente tem que ter uma norma para combater a sonegação. Mas o que acontece? Né? Nós temos, até recentemente eu estava conversando com alguns colegas e tem um certo modelo, por exemplo, vou te dar um exemplo rápido. Quando o contribuinte recolhe errado, ele tem um direito de restituição. Às vezes declarou e recolheu de forma equivocada. Recolheu a mais. Recolheu a mais. Recolheu a maior. Pode acontecer, erros acontecem. Eu vou te falar uma coisa. Já aconteceu isso comigo, eu tenho empresa. E eu simplesmente falei assim, cara, tá na mão de Deus. Porque eu acho que é tanto trampo pra você ter esse dinheiro de volta, cara. Né? É complexo. Não é tão simples. Pagar o boleto é rápido. Você pegar de É. volta aquele boleto que você pagou a mais, meu amigo. É mais imposto, né? Nossa senhora. Mas aí o que aconteceu? As empresas geralmente pediam umas compensações, né? Porque as transações eram maiores, volume maior de crédito. E era baseado essa compensação, por exemplo, o pedido de restituição na base da boa-fé. Da boa-fé. A norma dizia o seguinte, você tem um direito, você identifica aquele direito, liquida o crédito, apresenta na Receita e ela ela te compensa, tu pode compensar, na verdade. Eu tenho 100 mil aqui, digamos. A Receita, ok, já. Então, tu compensa, se acredita dos 100 mil. E eu vou avaliar esse processo administrativo. Se tiver errado, né, você vai, obviamente, pagar uma multa. Acontece. Só que daí o que aconteceu? Choveu, né, de pessoas realizando pedidos, abarrotou todo o sistema da Receita. E aí a Receita acabou prescrevendo diversos pedidos sem avaliar se tinha o direito do contribuinte de fato ou não. Identificou-se ali algumas manobras de alguns poucos mal intencionados que se creditavam de valores indevidos. Fingia que tinha um a receber, mas Isso. não tinha. Aí o que acontece? A norma, ela... Cara, mas aí a pessoa é responsabilizada, né? Eu penso assim, cara, é muito difícil você dar um golpe na Receita, porque... mas ali ela tava dando... E muito. Os caras arriscam mesmo, tempo. que se dane, isso, tá nem aí. E muito. E aí o que acontece? Bom, as fazendas identificaram, o sistema não tem como ser assim. Então, temos que fazer uma outra norma, produzir uma nova norma para poder punir. E agora a nova norma vem e diz o seguinte, olha, se você errar, não tem mais agora descreditar, eu tenho que fazer a avaliação. Então demora, e se você errar, você já leva a multa. Você não tem mais o direito, por exemplo, de errar. Porque o cara estava errando todo mês para ver se colava. O que é tem o dolo e tem o erro. O Sim. dolo é intencional, né? Um pouquinho surfou um pouquinho no direito penal, mas que nós temos também no direito... Você pode, acho que é anti-horário. Aqui. Não, esse bichinho aqui, você destrava ele. Tá tudo bem. Tá. No direito tributário nós também temos alguns
dispositivos que surfam um pouquinho na questão mais de penalização, né, obviamente. Então, o dolo ele tem aquela intenção, que é o que a gente está conversando. Ele tem a intenção de lesar o fisco. Eu entrava com os pedidos e me restituía de algo que não existia. E o erro não. O erro, realmente, eu posso ter feito uma avaliação contábil aqui na minha empresa, ter, às vezes, milhões, e ter errado lá um percentual, algum, né, algum cálculo. Ele vai ser punido igual. Cara, acaba que os maus fazem a cagada toda e os bons... Porque assim, cara, eu vejo pra mim, eu tive esse problema, lógico, eu sou limitada, mas eu era MEI até pouco tempo. E já paguei imposto a maior, acho que 2 vezes, e das 2 vezes eu falei, velho, eu não sei nem onde é que fica isso. Acho que entrou num buraco negro meu dinheiro, sei lá, nem vou atrás. Mas é interessante, porque o que tu tá falando é que a gente desiste, né? Porque o setor público, às vezes, e muitas vezes, parece que ele não é tão célere para restituir, ou para pagar de volta, ou para devolver um direito, quanto é para exigir. Impressão. Então, eu tenho uma ideia para resolver esse problema, tá? E aí eu vou te falar essa segunda parte, que é o que eu faço, né? Que eu gosto. Eu sou muito ativo nessa questão social, não só de atuação da classe. Por exemplo, eu componho da classe de advogados, né? Estou licenciado, mas eu participo, né, na Ordem do Advogado do Brasil, que é do Distrito Federal. A gente surfa aí com muitos contatos com outras OABs e dentro dos meus limites de atuação, porque o cargo me permite, eu também colaboro com esse tipo de trabalho. A gente foi, inclusive, em 2019 aqui, eu fui presidente da comissão da reforma tributária aqui da OAB do Distrito Federal. E nós temos uma vantagem aqui, né, de estar no Distrito Federal, que é o Congresso, que é onde as leis são emitidas. E então a gente sempre acompanhou o processo de reforma tributária do Brasil, desde 2019. Tá? Eu acompanhei antes, mas ativamente com a possibilidade de estar frequentando, né, o ambiente do poder decisório. Então também já dei entrevistas, diversas entrevistas para rádios, enfim, do Brasil todo também. E a gente acompanha pela OAB aqui do Distrito Federal esse processo de tentativa de reforma que desde já a década se tenta, mas em 2019 voltou para a pauta, que tu deve lembrar, talvez, que se falou muito em reforma tributária logo após a reforma da Previdência. Foi. Reforma da Previdência. Em que pé que tá isso? Por que negócio não anda, cara? Por que 20 anos e o negócio não saiu, não engatou a segunda esse negócio aí? E aí? Pois é. Só antes de responder isso, eu vou te falar que aí já é uma característica minha de estar participando, atuando, e eu gosto de colaborar para o processo de mudança, para o impacto social positivo. Né? Às vezes é um pouco ingênuo também da nossa parte acreditar que nós vamos colaborar muito, mas com o tempo a gente entende que o grãozinho de areia que a gente quanto a gente pode colaborar. Mas, por exemplo, nessa questão, nesse exemplo que eu dei aqui sobre esse problema de recolhimento do tributo, é equivocado, né, eu tenho uma sugestão. Que até eu estava conversando com um colega, um auditor da Receita, que é colega conselheiro do CARF, e a gente falou, não, mas você não pode voltar no sistema antigo porque o antigo estava dando problema. E eu disse, mas o sistema novo também está demorando, ou está prejudicando quem de boa fé faz. Vamos achar um meio termo. Por isso que nós estamos falando muito da questão de reforma tributária no Brasil. O meio termo, eu tenho a ideia, a sugestão, que é muito técnica, não precisa expor aqui, mas... Se você quiser possibilitaria que o contribuinte entrasse com pedido de restituição e, ao mesmo tempo, não prejudicaria a fazenda. E quando ele errasse, ele não fosse penalizado do jeito que hoje a lei determina na esfera federal. Sim. Então, conversando com ele, a gente tem meio termo. Daí por isso que eu estou te dizendo, a gente é ativo, participa e, vou conversar com o pessoal que acompanha, que determina, que comanda, e a gente tem amigos, contatos, vamos trabalhar essa possibilidade de dar sugestões. E aí, nessa questão das sugestões, a gente vem acompanhando muito ali pela OAB do Distrito Federal, né? Vou dar um abraço para o presidente Délio, que nos proporciona esse espaço sempre de colaboração.
para poder realmente, em algum momento, primeiro lugar, que nem tu está falando aí, direito tributário e reforma tributária são extremamente complexos. Nem os tributaristas, às vezes, entendem tudo que... lei que sobe e desce, decreto desaparece, legislação que ninguém conhece. Tem lei morta, não deve ter umas leis aí que ninguém tá aplicando, porque, caraca, tem isso aqui, tipo, tava guardado uma lei, assim. Tem lei pra caramba no Brasil, né? Se faz muita lei no Brasil, muitos decretos, muitas normas né, que são emitidas pelas 3 esferas, né, estados, União e municípios, e obviamente o Distrito Federal, para justamente cada um dentro da sua autonomia de atuação poder cobrar os seus tributos. Afinal de contas, nós somos contra, talvez, ou não gostamos de recolher impostos, mas é justamente isso que mantém a estrutura do Estado, inclusive o Estado democrático de direito, porque é caro manter um Estado democrático de direito. Sim, é caro manter um poder judiciário que vai julgar no Estado democrático de direito, né? E essa liberdade que nós temos, ela é cara. Ela é cara. Então, isso serve para manter a estrutura do Estado e, obviamente, atender às políticas públicas necessárias, né? E quando a gente fala necessárias, realmente, né, não sei como os ouvintes aqui têm experiências, não sei você, Yuri, mas e Brasília é um pouquinho diferenciado da realidade de outras localidades. Em que sentido? No sentido de, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a Ilha dos Marajós, né? Fica no estado do Tocantins com... Não. Ilha dos Marajós é Belém, Pará. Belém do Pará, sim. Pará. Não é lá em cima, no norte. Isso, no norte. Tem um conglomerado lá de mais de 10 municípios que uma vez eu fui pela confederação, vai falar de tributo, vai falar de arrecadação para esses municípios. Como, geralmente, os municípios buscam arrecadar mais, para poder ter mais caixa, né, e desenvolver alguns trabalhos. E desenvolver políticas públicas, manter a estrutura, sem ficar dependendo tanto da União, dos estados. Aí eu fui para lá e tinha, numa cidade que a gente foi falar sobre arrecadação, tinha 2 farmácias e 2 hotéis. Na região? Na cidade. Sim, e tá. Não é melhor conversar direto com eles, assim, tipo, criar uma lei para 10 pessoas? Tá ligado? Não, mas e ali tinha o quê? Uns 5 mil habitantes, mais ou menos. Então, assim, como é que eu vou falar arrecadação num lugar que não consegue arrecadar nada? O espaço fiscal no Brasil não existe em muitos municípios. Mas tá errado, tem que distribuir, não tem que dar lá valores para esses municípios, tem que deixar cada um ter a sua autonomia. Mas como é que eles vão ter autonomia? Hoje está muito... em voga, né? Falar empoderamento. Como é que a gente vai dar esse empoderamento para a sociedade local se não tem de onde tirar tributos? Por quê? De onde é que eu tiro tributo? Circulação de mercadoria, né? Pagamentos de serviços. Uma grandeza tributária que dali surge a possibilidade de cobrança no tributo. Como é que eu vou cobrar aonde não existe? Exatamente. Então, essa experiência que eu tive durante 7, 8 anos, eu tento sempre colaborar num processo de construção, né? E a gente eu participo ativamente nessas questões e gosto. Não ganho nada, geralmente, mas gosto e isso é que também nos move, né? Também a participação e se sentir bem. Eu acho que isso é uma coisa legal. Né? E aí, só para finalizar, né? Essa questão de não ter espaço fiscal e a reforma precisa ter um espaço fiscal. Então, assim, as pessoas dizem, mas não tem como fazer com aquela... Vamos dar... Né? Vamos para lá, vamos naquela comunidade local, vamos ter alguma solução. Qual é o empresário que vai lá botar uma empresa que onde não tem... Não tem consumo, não tem mercado de consumo, não tem nada. E essa é uma realidade, viu, Yuri, de grande parte do país. Né? Tem muitas cidades que têm nossa situação. Então, nós temos 5.570 municípios brasileiros. Até 30 mil habitantes, são cerca de mais de 75 mil, mais de 75% pequenos municípios. São pequenos municípios. E aí, de até 30 mil habitantes. E aí, as necessidades, porque, tipo assim, um pequeno município, vamos botar um de 10 mil habitantes. É pequenininho, mas não é minúsculo. 10 mil é pequeno, mas não é aqueles micro municípios. Mas vamos lá. Aí você tem lá, tem que ter um hospital, tem que ter o plano de saúde, o hospital tem que ter o médico que ganha, sei lá, 10 mil,
para começar, porque eu acho que o médico ganha daí para cima. Enfermeiro, nananã, prefeito, uma câmerazinha de vereador. Então, tipo assim, é uma estrutura inchada. Qual é o médico que vai para essa cidade? Para ganhar 10 mil. Se o cara ganhar 30, quem sabe ele vai. Foi o que rolou, né? Sim, mas... Sim, eu entendi. Por exemplo, o cara pode até querer ganhar 30 mil, mas uma cidade que não proporciona nenhum tipo de contrapartida, de lazer para você, você não quer. Você quer ficar no grande polo. Exatamente, cara. Entendeu? Então, muito se discutiu na época com os mais médicos que eram de fora, não entrando no mérito, nem questões políticas, mas... E também, né, boa parte que eles ganhavam ficavam pro governo que cedeu eles. Sim. Mas foi uma alternativa para mandar médicos para onde ninguém queria ir. Ninguém queria ir. E aí terminou o programa, como eu estava na confederação, saindo, acho que da confederação, os prefeitos ligando, pedindo, falando para a administração, né, da confederação, pelo amor de Deus, a gente precisa desses médicos de volta aqui, porque ninguém quer vir para cá. E quando vai, inclusive, tem até desencontros dos médicos que querem X, o município pode pagar tanto, e às vezes não paga o médico. Eu tenho um amigo meu que é médico, né? E ele fala que realmente, às vezes, isso fica para trás algumas questões financeiras com esses profissionais. Então, as dificuldades são grandes, enormes no Brasil, né, nesse sentido. E o direito tributário está aqui para ajustar também, ajudar. É um pulmão, a questão fiscal. Dinheiro a gente não vai fazer nada se não tiver dinheiro no Brasil. Então, em qualquer país é isso.